Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à correção de mais uma questão da OAB e o tema do vídeo de hoje é atos administrativos. Vamos para a questão. Muito bem pessoal, o novo prefeito de um determinado município, por meio do controle interno, ele quer fazer uma revisão dos atos administrativos praticados até então. Ele quer ver aqueles atos administrativos que contêm vícios, bem como se esses atos ainda atendem ao interesse público. Muito bom, pessoal. Então, hoje nós vamos direto para as alternativas, tá? É uma questão que demanda bastante conhecimento, então vamos com calma, são muitos pontos. A alternativa A está dizendo que ele vai revogar os atos administrativos que contenham vícios insanáveis, ainda que com base em valores jurídicos abstratos. Então, nós vamos dividir essa alternativa em duas partes. A primeira é verificar essa questão, se os atos que contêm vícios eles são revogados e se você pode fazer isso ainda com base em valores jurídicos abstratos. Súmula importantíssima para você ler, entender e decorar. Súmula 473 do STF. Quando a gente tem vícios, pessoal, ou seja, problemas de legalidade no ato administrativo, ele não vai ser revogado, ele vai ser anulado. Então vamos lá. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Ou seja, quando tem um vício, uma ilegalidade, o ato ele é anulado. E quando o ato ele é legal, está tudo certo com ele, mas por algum motivo o prefeito entende que ele já não atende mais ao interesse público. Nesse caso, pessoal, o ato vai ser revogado, é a segunda parte da súmula, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Então vamos ver aqui no destaque, pessoal, importante, vale a pena ler e decorar. Os atos administrativos que contenham vícios que os tornam ilegais são anulados. Já aqueles que, por motivo de conveniência e oportunidade, são revogados. Então, essa distinção é importante. O examinador ele tenta o tempo todo confundir, trocando essas duas situações, que é exatamente o que aconteceu na primeira parte da alternativa A. Então, além da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, nós temos o artigo 53 da Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, e ela vai dizer para a gente a mesma coisa, tá, pessoal? Que a administração ela deve anular, veja, ela deve anular, é uma obrigação, quando os atos eles estão eivados de vício de legalidade, e ela pode revogá-los, ou seja, uma faculdade, ela pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, que é justamente a questão do interesse público, que é aquele que, no caso, o prefeito, ele acabou de ser eleito, ele vai verificar o que ele entende que ainda atende ao interesse público e o que não atende ao interesse público, tá, pessoal? Então a gente já sabe que a primeira parte da alternativa está errada, porque ele fala em revogar um ato ilícito, um ato que contém um vício de legalidade. E a segunda parte? Então, a segunda parte a gente vai ver agora. Eu posso, no caso aqui, anular um ato com vício, ainda que com base em valores jurídicos abstratos? E a resposta é não, pessoal. Artigo 20 da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro está dizendo que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. E aqui, pessoal, vamos ver no destaque, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. Portanto, nós temos a alternativa errada, porque ela fala em revogar, quando o correto seria anular, e ela fala que pode decidir com valores jurídicos abstratos, quando não pode se decidir com base em valores jurídicos abstratos. Então, a alternativa A ela está errada. Eu vou reforçar aqui com vocês, vale muito a pena vocês lerem, entenderem e decorarem, porque isso com certeza vai cair na prova de vocês. Muito bem, vamos para a alternativa B. Aqui está dizendo que o administrador ele pode convalidar os atos administrativos que apresentem vícios
sanáveis, ou seja, aqueles que a gente pode corrigir, mesmo que acarretem lesão ao interesse público. Será, pessoal? Ainda que acarretem lesão ao interesse público? A resposta está no artigo 55 da Lei de Processo Administrativo. Esse artigo vai dizer para a gente que, quando não houver lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem vícios sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então vamos ver aqui no destaque, olha, quando não acarretarem lesão ao interesse público, quando houver defeitos sanáveis, eles podem ser convalidados. Portanto, a alternativa ela está errada, a primeira parte dela está correta, convalidar os atos administrativos que apresentem vícios sanáveis, mas a segunda parte está errada, tá, pessoal? Quando ele diz que mesmo que acarretem lesão ao interesse público. Seguindo para a alternativa C, está dizendo que o administrador deve desconsiderar as circunstâncias jurídicas e administrativas que houvessem imposto, limitado ou condicionado a conduta do agente nas decisões sobre a regularidade de ato administrativo. Pessoal, só pelo bom senso aqui a gente já sabe que essa alternativa está errada, né? Ele precisa considerar as circunstâncias. A resposta está no artigo 22, parágrafo 1º da Lei de Introdução. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo, norma administrativa, olha como é amplo esse artigo, serão consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Tá certo, pessoal? Aqui ele quer privilegiar a boa-fé do administrador, né? Para que seja visto todo o contexto. Então, vamos ver aqui no destaque, serão consideradas as circunstâncias que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. A alternativa ela está errada porque ela fala que não serão consideradas, né? Desconsiderar as circunstâncias. E por fim chegamos na alternativa D, que aqui vai dizer indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas da invalidação de ato administrativo. É a redação do artigo 21 da Lei de Introdução, que nas esferas administrativa, controlador ou judicial, decretar a invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. É exatamente o que está aqui na alternativa D, portanto, essa é a alternativa correta, pessoal. E chegou a hora da nossa revisão, o tema foi atos administrativos. Nós vemos a diferença de anulação e revogação. Anulação é quando há um vício de legalidade e revogação é uma análise de conveniência e oportunidade do ato, ou seja, o ato ele é legal, mas o administrador vai analisar a conveniência e a oportunidade. Nós vimos que é possível a convalidação de atos que possuem vícios sanáveis, mas tem que preservar o interesse público e de terceiros. Nós vimos que as circunstâncias em que o ato ele é emanado precisam ser analisadas no momento da decisão da invalidação. E por fim, o magistrado, o juiz que invalidar ou o próprio administrador que entender que essas normas são inválidas, ele deve dizer as consequências jurídicas e administrativas dessa invalidação. Pessoal, um tema quente de prova, vale a pena vocês estudarem o assunto, relerem todos esses artigos, memorizarem eles. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. O link da prova e do gabarito estão na descrição. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.